Existe um lugar na Terra tão impregnado de dor e terror que o próprio governo italiano o proibiu. Uma ilha onde, por séculos, milhares de pessoas encontraram a morte, e onde o solo é literalmente composto por cinzas humanas. Bem-vindos ao Curionauta. Hoje, vamos desvendar os mistérios de Poveglia, a ilha onde a morte ainda ecoa. Se você já sentiu um arrepio na espinha só com essa introdução, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos mergulhos no inexplicável. Durante o século XIV, a peste negra assolava a Europa, dizimando populações inteiras e semeando o pânico. Para conter a doença em Veneza, uma das cidades mais vulneráveis devido ao seu intenso comércio e densidade populacional, as autoridades tomaram uma medida extrema e sem precedentes: transformar Poveglia, uma ilha pequena e isolada na Lagoa Veneziana, no primeiro lazareto da história. Este não era um hospital no sentido moderno, era um depósito de doentes, um lugar sem esperança. Qualquer pessoa que apresentasse os menores sintomas, desde uma febre até uma tosse, era imediatamente arrastada para lá, e pouquíssimas, se é que alguma, jamais voltavam para contar a história. Estima-se que mais de 160 mil pessoas tenham sido brutalmente abandonadas na ilha durante as várias e sucessivas ondas de peste que assolaram o continente. Os corpos, muitas vezes ainda respirando, eram lançados em valas comuns gigantescas, ou amontoados e queimados às pressas em piras improvisadas para tentar conter o avanço implacável da doença. E o solo da ilha? Uma mistura macabra e sombria de terra, cinzas e restos humanos, uma testemunha silenciosa das atrocidades ali cometidas. A própria areia da praia parece murmurar segredos de dor. Mesmo aqueles poucos que, por um milagre, sobreviveram à doença física, raramente escapavam da loucura, sucumbindo ao trauma e ao isolamento extremo. A ilha se tornou sinônimo de perdição. Décadas se passaram, e o destino sombrio de Poveglia estava longe de terminar. A ilha, que já havia sido palco de tanta desgraça, estava prestes a mergulhar em um abismo ainda mais profundo de terror. Em 1922, Poveglia ganhou uma nova e ainda mais arrepiante função: um hospital psiquiátrico. Mas ali, a cura era um conceito distante, quase uma piada cruel. Muitos relatos, sussurrados por gerações, descrevem torturas indescritíveis, experimentos sádicos e práticas médicas desumanas que fariam qualquer um questionar a própria sanidade. O sofrimento não era aliviado, mas sim intensificado. Um médico-chefe, cuja identidade se perdeu nas brumas da lenda e do medo, teria conduzido lobotomias sem qualquer tipo de anestesia, muitas vezes usando ferramentas rudimentares, acreditando piamente que os pacientes estavam possuídos pelos espíritos atormentados dos mortos da peste. Acreditava-se que ele podia ver e ouvir os fantasmas. Segundo a história popular, ele próprio acabou sendo irremediavelmente atormentado pelos gritos e lamentos das almas penadas, que ecoavam por toda a ilha, até que a loucura o consumiu por completo. A lenda mais arrepiante diz que ele se jogou, ou foi empurrado, da torre do hospital, encontrando seu fim nas águas escuras da lagoa, finalmente reunindo-se com as almas que tanto perturbava. O hospital foi abruptamente fechado em 1968, envolto em mistério e rumores de atividades paranormais incontroláveis. Desde então, Poveglia permanece completamente abandonada, entregue à natureza selvagem e aos seus fantasmas. Nenhum projeto de revitalização, por mais ambicioso que fosse, jamais deu certo. Todos foram misteriosamente sabotados ou simplesmente abandonados sem explicação. O governo italiano proíbe terminantemente qualquer visita à ilha, impondo pesadas multas aos que desobedecem. Pescadores locais, por mais que dependam das águas da lagoa, evitam até passar perto, temendo a má sorte e as histórias de aparições. Eles relatam ouvir vozes, gritos de agonia, sussurros ininteligíveis e até vultos distorcidos nas janelas do antigo hospital, especialmente durante as noites de nevoeiro. Quem desobedece e pisa na ilha fala de uma atmosfera opressora, quase sufocante. O ar parece pesado, denso, e o medo é quase físico, uma sensação que se prende à pele. Alguns dizem ser empurrados, arranhados ou tocados por forças invisíveis e geladas. Câmeras e gravadores frequentemente falham inexplicavelmente, como se uma energia invisível interferisse na tecnologia. E há registros arrepiantes de vozes captadas nos equipamentos, muitas vezes em línguas antigas, incluindo o famoso e aterrador "Saia daqui",
dito com raiva por uma voz masculina profunda e gutural. A vegetação da ilha é selvagem, cresce de forma descontrolada e sinistra, adicionando uma camada extra de desolação. Videiras retorcidas e espinhentas cobrem as ruínas, abraçando as paredes em um aperto macabro. As árvores, com galhos contorcidos, parecem abraçar os restos do passado. Literalmente, suas raízes se entrelaçam nos escombros. E o mais perturbador, ossos humanos ainda aparecem na areia, trazidos pelas ondas da lagoa, um lembrete constante da tragédia que ali se abateu. Caminhar por ali é, literalmente, pisar em um cemitério a céu aberto, onde cada passo ecoa o sofrimento de centenas de milhares de almas. Mas o passado de Poveglia começa muito antes da peste. No século V, serviu como um refúgio improvisado para populações que fugiam de invasores bárbaros, um lugar para se esconder. No século IX, abrigou uma pequena comunidade vibrante e uma modesta igreja, um raro período de paz. E no século XVII, um forte octogonal foi construído ali para proteger a entrada da Lagoa de Veneza, um símbolo irônico da contenção, da quarentena e do exílio, o que a ilha se tornaria. Poveglia sempre foi uma ilha de separação, de exclusão, um local para onde se mandavam os indesejados, os doentes, os esquecidos, os que não tinham voz. Com o passar dos séculos, tornou-se um lugar onde o sofrimento se empilhou camada sobre camada, cada tragédia adicionando um peso invisível até ser quase palpável, uma aura de desespero que permeia cada centímetro quadrado da ilha. Mesmo os mais céticos, aqueles que zombam do sobrenatural, admitem que há algo profundamente perturbador ali. A energia da ilha é inegavelmente densa, como se a dor acumulada tivesse impregnado cada pedra, cada galho, cada grão de areia. Por isso, apesar das tentativas de venda, como o leilão de 2014, que fracassou miseravelmente, ninguém consegue transformar Poveglia em algo novo. É como se a própria ilha se recusasse a ser esquecida, a ter seu passado apagado. Ela insiste em ser um santuário para as almas que lá pereceram. Hoje, Poveglia é mais que uma ilha abandonada. É um monumento flutuante à dor humana. Um lembrete brutal da fragilidade da vida, da força avassaladora das tragédias e dos ecos sombrios que elas deixam para trás, ressoando através do tempo. Seja você um cético convicto ou alguém que acredita piamente no sobrenatural, é impossível ignorar o peso esmagador da história que ali aconteceu. E agora, eu te pergunto, você teria coragem de visitar a ilha de Poveglia? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para o curionauta. E se você teve coragem de chegar até aqui, é um verdadeiro explorador do mistério. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho e garantir que continuemos desvendando os lugares mais sombrios e enigmáticos do planeta. Até a próxima descoberta!